Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Clara e hoje eu vou começar aqui com vocês mais um vlog de leitura que eu tava sentindo falta, assim, de fazer um vídeo caótico. Na realidade, esse é um vlog de leitura importante, porque vocês vão acompanhar a minha leitura de The Stolen Heir, O Herdeiro Roubado, da Holly Black, que é o mais novo livro aí de uma das minhas autoras favoritas de fantasia, a autora de O Príncipe Cruel, de Um Canto Mais Escuro da Floresta, enfim, só livros favoritos meus. E ela tem esse universo que é do mundo das fadas, né, de Fairy, e ela escreve sobre monstros, criaturas terríveis e maravilhosas. Acho que ela escreve sobre fadas assim como ninguém. Eu gosto muito da sensualidade dos livros dela e do perigo que tá sempre ali muito à espreita, de trabalhar com a mitologia celta e tudo mais. Enfim, eu gosto muito de Holly, vocês já sabem. Vou ler em e-book porque ainda não comprei o físico. O que a gente sabe sobre o Herdeiro Roubado? Esse é o primeiro livro aí de uma duologia que a Holly vai estar escrevendo aí nesse mesmo universo de O Príncipe Cruel. E a gente vai ver aqui personagens de O Príncipe Cruel também, mais especificamente o Oak e a Surin, que são personagens que em O Príncipe Cruel são crianças, e são crianças importantes, devo dizer, porque o Oak é o irmão da Jude, né, o meio-irmão, e ele que meio que... Enfim, não vou dar spoilers, mas ele é muito importante. E a Surin também é uma personagem muito importante. A gente vê que ela é uma das rainhas de uma das cortes de Fairy. E a gente vê o quanto que a figura dela é importante em A Rainha do Nada. Mas ela é uma garotinha que basicamente é controlada aí pelos nobres da corte dela, literalmente. Acho que essa é uma das premissas aí que a gente tem quando a gente pensa nessa personagem, é o fato de que ela era basicamente uma marionete, né, dentro da corte dela, ela não tem vontade própria. E aí nesse livro a gente vai ver o ponto de vista dela, né, sobre a história. E o segundo livro, que vai sair ano que vem, a gente vai ver o ponto de vista do Oak, e um livro vai ser continuação do outro. Então ela vai contar a primeira parte da história e o Oak vai terminar contando a segunda parte da história. Outras coisas importantes a serem ditas. Esse livro se passa 8 ou 10 anos após o final de A Rainha do Nada, se não me engano são 8 anos. E a gente só verá Jude e Cardan no segundo livro, então é importante saber disso também. Não é sobre Jude e Cardan esse livro, essa duologia, acho muito importante a gente já começar essa leitura com isso na cabeça, tá, gente? Eu gostei muito disso, de que vai ser uma duologia com 2 pontos de vista diferentes. Acho que vai ser uma leitura... Estou com expectativas, assim. Não sei muito aí sobre a sinopse de O Herdeiro Roubado, mas eu entendo que a Surin vai ter que fazer meio que uma viagem aí, entrar numa aventura aí pra fazer alguma coisa, e ela vai precisar da ajuda do Oak. Ainda não tem muitas pessoas falando sobre o que acharam dele na internet, porque ele foi lançado ontem, então assim, ainda não ouvi opiniões de ninguém, e como eu tava conversando com a Adriele também, eu vou ler logo, porque eu não quero saber o que ninguém tá falando sobre esse livro, eu quero ler ele, comigo. Eu li o prólogo ontem, a gente já sente que vem um baque, muito por causa da questão da Surin, né, que na verdade o nome que ela adota pra ela mesma é Ren, e a gente vê aí que ela é uma changeling, que é uma criança que foi trocada, né, pelas fadas. Então, vai ter toda essa questão aí na vida dela, que ela foi adotada por pais humanos, mas aí, quando os nobres da corte dela vieram pegar ela de volta pra levar ela pra ser rainha, ela descobriu que ela era, na verdade, uma criatura mágica. E teve todo esse choque aí, né, dessa revelação na infância dela, e também a questão da rejeição dos pais humanos. Isso é o que a gente vê no prólogo. E é assim, a gente já vê que vai ser paulada, vai ser pauleira. Inclusive, a própria Holly falou na live dela, né, contando tudo sobre The Stolen Heir, que essa é a protagonista feminina dela mais traumatizada. Então, eu sinto que ela vai nos entregar aí, sinto. Mas sem mais delongas, eu vou continuar a leitura e volto para mais divagações em breve. Bom, gente, eu li 20% do livro, que deu 70 páginas, alguma coisa assim. Eu já entendi, peguei já tudo o que tá acontecendo. A gente pega quase tudo no capítulo 1, né? Tanto a questão da Ren como protagonista, quanto o que vai acontecer no livro, né? Como que as coisas vão acontecer. E eu gostei que esse livro, ele já começa, assim, com uma ação. A personagem não fica parada, né, em nenhum momento. A gente tem, assim, já movimentos das personagens, assim, logo no começo. A gente tem um capítulo no começo que ela
faz uma recapitulação da infância dela, mais precisamente do final de A Rainha do Nada, o que aconteceu com ela. E eu acho essa recapitulação muito importante, porque muitas pessoas nem lembram dessa personagem, mas também pra explicar a relação dela com o Oak, que é o nosso segundo protagonista, que logo no começo do livro de cara ele já aparece também. Então eu achei isso muito positivo. A Holly, ela vai direto ao ponto aqui. Tem um ritmo muito bom, né, esse livro. Tô gostando muito da voz da Rain como protagonista. Ela é uma garota, assim, extremamente vulnerabilizada. Ela tem quase que um quê de uma selvageria, assim, porque ela não tem contato com outros humanos ou com outras criaturas mágicas, assim, constantemente. Então, até mesmo quando ela vai falar, a voz dela fica rouca por desuso. Então, ela tem essa coisa meio, assim, de animal selvagem. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito perspicaz, né? Ela é muito esperta, porque ela aprendeu a ser esperta na corte dela, que é a corte... Gente, eu esqueço toda hora o nome da corte dessa garota, que é tipo, acabei de ler, véi. Na corte, onde os pais dela, né, que eu acho interessante que ela chama os pais de Lady Nera e Lord Jorel, que são os pais biológicos dela, mas que basicamente só utilizaram ela, né, durante toda a vida dela. Ela é muito esperta porque ela aprendeu a ser esperta, porque ela precisava sobreviver nessa corte, né? Ela, então, aprendeu do jeito difícil e ela é super desconfiada, assim, com tudo e com todos. E, enfim, ela não está errada. A gente já, logo nos primeiros capítulos, a gente já vê uma quantidade boa, assim, de seres mitológicos, daquela coisa incrível que a Holly faz de misturar o mundo dos humanos com o mundo das fadas e como que essas fadas barganham com os humanos, sempre em vantagem, né? É realmente, assim, a escrita da Holly falando pra gente, bem-vindos de volta. O Oak, obviamente que a gente só vai ver o ponto de vista dele no segundo livro, mas eu estou curiosa em relação a ele, em relação a qual vai ser esse papel dele, as motivações dele nesse livro, e eu estou muito interessada nessa parte especificamente, porque basicamente o plot do livro é o Oak vindo pedir ajuda da Rain pra eles saírem numa jornada com um objetivo específico, e ela vai ter que aceitar, essa é a melhor opção pra ela, que garante a sobrevivência e a segurança dela. E a gente vai ver ele pelo ponto de vista dela, e aí eu acho que eu consigo entender pra onde que a Holly vai querer levar essa questão dos dois. Ao mesmo tempo que eu sinto que eu consigo pegar o que a Holly vai querer fazer com o Oak, né, como personagem, eu espero que ela me surpreenda. Em relação a Rain, eu estou muito curiosa, porque essa tá sendo uma personagem muito interessante, assim, de entrar na cabeça dela. E ela é basicamente, sabe, quando um animal tá muito ferido e você chega perto dele, ele rosna, assim, e ele quer te machucar porque ele tá muito ferido. Essa é a Rain, assim, como personagem, assim, nesse primeiro momento eu consigo pensar nela desse jeito. Então, assim, muitas questões, eu tô muito animada com o livro. A gente já tem aí personagens interessantes logo no começo, personagens secundários interessantes, que é o Tieran, que é o cavaleiro aí, escudeiro do Príncipe Oak. Personagens novos e assim, vibrantes e muito interessantes do mundo das fadas. Muita coisa, gente. E assim, em apenas, tipo, 3, 4 capítulos que eu li, eu já consigo visualizar perfeitamente tudo na minha cabeça, já consigo pegar os personagens muito bem. Enfim, mestra, né? Mestra, não tem jeito. Eu não sei como que vão ser os meus próximos dias de leitura, porque eu vou viajar. Estou curiosa. Eu não peguei nenhum spoiler desse livro ainda. E eu pretendo continuar sem spoiler do livro, né? Estou curiosa. O que rolou? Eu viajei por alguns dias, não tive tempo pra continuar a leitura, mas agora que eu voltei da viagem, faz 2 dias, eu já tô em 50% do livro. E o que rolou aqui, gente? O que tá rolando aqui? Meu Deus! Acho que esse vlog, assim, provavelmente está ficando no Chernobyl, porque eu tô gravando nas situações mais precárias e insalubres da minha aparência física, que eu já estive, assim, nos últimos 7 meses. Mas vocês estão aqui pelo conteúdo, né? Assim, eu espero, porque se não estiverem, eu vou estar prometendo nada, entregando nada. Então, assim, estou em 51% do livro e aconteceram muitas coisas. Gente, que livro é esse? Tô meio que lendo ele junto com a Adriele, mas a Adriele já, tipo, terminou. Ela, dos 50% pra frente, ela leu muito rápido e terminou o livro, assim, em 2, 3 dias. Mas a gente tem conversado aí sobre o livro. Primeiramente, o plot. Eu sabia. Eu já sabia que esse ia ser um plot cheio de reviravoltas. Essas reviravoltas se dão não só por conta do caráter, assim,
desse universo da Holly, que permite que essas coisas existam, né? Porque tem tudo a ver com a fantasia, com o mundo das fadas, com as regras dos jogos que as fadas jogam, né? Mas principalmente por causa dos protagonistas, né? Que estão dando um baile nesse livro. Sinceramente, Oak e Rain, eles estão sendo ótimos protagonistas. Eu não sei, sinceramente eu não sei o que eu estava esperando, assim. Eu estava esperando que eu fosse gostar. Mas a Holly tem me surpreendido com esses dois protagonistas. E eu acho que ela vai continuar me surpreendendo. Principalmente porque a gente sabe que a Holly gosta de terminar os primeiros livros da trilogia com alguma reviravolta que, assim, master. E eu já tô assim, né? É um livro em que as coisas não param de acontecer. Ele tem um ritmo, assim, minimamente mais lento, assim, no começo, pra gente entender como funcionam os dois personagens. E depois ele já adquire um ritmo, assim, insano. E muitas coisas acontecem. É que eu realmente não tive tempo, senão eu já teria terminado ele com certeza. Eu já marquei, assim, várias partes, mas eu vou tentar ser breve nesse vlog. Jurando. Eu e a Adriele estamos planejando alguma coisa aí pra fazer juntas, pra falar sobre esse livro. Então não sei se vai ser um vídeo, se vai ser uma live, mas alguma coisa a gente vai fazer pra conversar sobre esse livro. E aí a gente vai, né, destrinchar o livro melhor e tudo mais. Mas o que eu posso dizer sobre esses personagens no momento, que eles são, assim, o grande foco, né, do livro. A Rain, ela é essa personagem que, assim, ela tem muito essa coisa de se considerar um monstro, né? Forma muito específica de lidar com todos os traumas e com as rejeições, né, que ela passou. Ela é uma personagem que me surpreendeu porque quando eu vi essa proposta dela ser uma personagem, assim, um pouco mais introspectiva, traumatizada e toda aquela coisa, eu pensei, ixi, mas será que vai render? E sim, está rendendo, porque ela está reagindo. O jeito como essa personagem começa a crescer, a agir, assim, no livro, tudo faz muito sentido. Ela é uma garota, assim, extremamente perspicaz e ela é ousada. Ela tem um pouco daquela inconsequência de, tipo, não tenho nada a perder, apenas a minha vida, então o que tá vindo é pra mim é lucro. E então ela tem essa coisa da inconsequência e da curiosidade, né? E ela é muito perspicaz e a gente, dentro da cabeça dela, vendo como a mente dela funciona, a gente percebe que é uma garota que teve que amadurecer muito rápido e aprender como sobreviver muito rápido. Então isso tem tudo a ver com ela. Ela é muito observadora, ela observa muito, porque justamente como eu já falei, essa foi a maneira que ela encontrou de conseguir sobreviver na Corte dos Dentes, né? E aqui agora ela tá lutando meio que pela vida dela nessa jornada, mas ela ainda tem essa vontade de ser algo mais, ela ainda tem essa coisa da ousadia, de jogar com as outras pessoas também. E eu gosto muito disso. Eu gosto como a narrativa dela é tão sincera sobre as dores dela, como ela se abre tanto pro leitor, como tudo fica tão claro, assim, é muito bom. A voz narrativa da Rain como protagonista é revigorante, é muito boa, assim, e muito dolorosa também. Eu tava conversando com a Adriele, principalmente quando ela olha pro Oak e vê o quanto ele é amado, né, pelas irmãs, pela Oriana, né, e até mesmo pelo próprio Madoc, que foi o pai dele. E a gente vê esses personagens aí meio que só indiretamente pelas falas do Oak e da Rain, porque, como eu já comentei com vocês nesse vídeo, esses personagens provavelmente da corte, né, só vão aparecer no segundo livro. Aqui a gente não tá na corte de Elfhame, a gente tá em outro lugar aí desse universo. Inclusive, falando em universo, expansão de universo, né, que é muito importante, porque esse é um universo incrível que a Holly Black apresenta pra gente. A gente tem aí esse cenário, tanto do mundo mortal quanto da corte Ancelle até agora, né, mas acho que a gente vai ver mais cenários aí, porque a viagem deles vai continuar. E a Rain meio que entendendo como ela deve agir, tanto no mundo mortal quanto no mundo das fadas, porque ela também se sente meio que nem num lugar nem outro, ela tá ali num limbo, porque ela foi retirada dos pais humanos dela, né, que na verdade não eram pais, porque ela foi trocada, foi tirada dessa infância mortal, humana, para ser usada como um instrumento pelos verdadeiros pais, que eram os nobres, né, da Corte dos Dentes, que usaram ela como uma marionete e traumatizaram e violentaram essa garota e tudo mais, para depois, como a gente vê no final da Rainha do Nada, a Corte dos Dentes é desfeita, os pais dela são considerados traidores e ela simplesmente fica nesse limbo de eu não pertenço a um lugar, eu não pertenço a outro, e ela vive ali sozinha por muito tempo na floresta, né? Então a gente tem essa coisa bem
dela, assim, solitária, semi-selvagem, e ainda se acostumando a entender qual é o lugar dela. E eu tô muito ansiosa pra descobrir qual vai ser esse lugar dela. A Holly Black servindo como sempre, né? E sobre Oak, também uma coisa que eu comentei com a Adriele é que ele traz esse gancho muito forte pra esse livro, que é o que ele está pensando. Porque ele é um garoto cheio de segredos. Se a gente pensava por um minuto que esse seria um personagem imprevisível, porque a gente já conhecia ele criança, né, dos 3 livros de Príncipe Cruel, você se engana redondamente. Porque ele vem com essa imprevisibilidade, com esse charme, com essa lábia, com essa coisa meio febril, assim, de uma inconsequência também. Mas você não sabe se ele realmente tá sendo inconsequente ou se ele tem tudo planejado. Você fica pensando, Eu estava achando que eu sabia pra qual caminho a Holly Black iria com esse personagem, mas já mudei de ideia umas 2, 3 vezes. Ela tá conseguindo me surpreender também com o Oak, né? Com essa construção desse Oak adolescente, adulto, que vem com essa coisa muito de ser conhecido como um príncipe preguiçoso, mimado, arrogante e principalmente muito mimado pela irmã, né? Que é a grande rainha de Elfhame. E ele surpreende a gente de várias formas nesse sentido. Esse tá sendo um personagem ótimo também. E a dinâmica entre os dois está tirando uns gritos finos. Essa dinâmica entre os dois tá sendo ótima. E eu acho que ainda vai superar as minhas expectativas. Eu estou adorando o livro, assim, obviamente. Eu tinha um receio de que eu não fosse gostar, mas acho que é impossível eu não gostar de um livro dessa mulher, principalmente dentro desse universo. Agora eu começo a entrar numa segunda parte aqui do plot. Volto muito em breve para mais divagações. Esse vlog é provavelmente o vlog mais Chernobyl que eu vou gravar na minha vida inteira. Eu estou aqui no meu leito, né? Porque eu simplesmente não podia esperar pra gravar. Pra vocês terem noção, eu cheguei da casa. Eu não tô nem conseguindo falar mais. Eu cheguei em casa 10 horas da faculdade. Eu comi um miojo, Chernobyl radioativo, tomei um banho. E agora eu vou ler mais antes de dormir. Mas eu também li durante a minha aula noturna. Passei os 60%, ou seja, eu li mais 10, 20% hoje. Eu não podia esperar pra gravar porque eu estou alucinada. Porque Holly Black, ela continua mostrando pro que veio. Cada vez mais a dinâmica entre Oak e Rain fica mais, assim, acertada, mais bem costurada. A conexão entre eles, ao mesmo tempo que é frágil, fica cada vez mais profunda. E Holly Black trabalha tão bem com paradoxos, com dualidades, com mentiras, com segredos, com jogos. E acho que essa é uma das palavras que a gente dá pra descrever essa relação dos dois. Eles têm essa dinâmica entre eles que é como se fosse um jogo. Só que é um jogo com preços muito altos, assim. Por exemplo, a sua vida, a sua honra, a sua dignidade, todos os seus objetivos. Questão deles não confiarem um no outro, e eles têm bons motivos pra não confiar um no outro, mas eles ficam jogando muito com isso, né? Tipo, eu confio em você, você confia em mim, nós somos uma dupla, não somos. A Holly Black, nessa segunda parte, mas da metade e pro final, eu sinto que ela quis focar muito nos dois e na interação entre os dois. E ela traz, assim, algumas descobertas e ela trabalha muito bem, né? Com as mentiras, com a questão das fadas terem um jeito próprio de falar, no qual como elas não podem emitir, elas fazem umas omissões, elas fazem jogos de palavras. A questão da vulnerabilidade da Rain, dela se conhecer tão bem, dela ser tão inteligente, perspicaz. Eu tô tão ansiosa pro livro narrado por ele, que eu assim, que personagem, né? Assim, eu confesso que eu não tinha muitas expectativas pra esse personagem, mas ele é muito esperto, como a Adriele já apontou. Ele é o filho de Urdan. Porque vocês querem essa história de filho de Jude e Cardan quando o Oak é como se fosse uma junção das partes mais interessantes da personalidade da Jude e do Cardan. E obviamente que isso vem, né, de parte da criação dele. Então ele vem com essa criação, assim, que ao mesmo tempo que ele foi muito bajulado, ele viu coisas horríveis e participou de coisas horríveis. E ele, em conjunto com a Rain, eles realmente estão dando uma bela de uma dupla como protagonistas desse livro. Realmente não dá vontade de parar de ler o livro. Em alguns momentos eu sou obrigada. Eu tô em 66% do livro. A gente já vai sentindo um clima terrível se formando, né? Pra ir pra esse último arco do livro, que eu suspeito que vai ser a causa, assim, do meu completo
surto, eles descobrindo os segredos um dos outros, eles dando pequenos pedaços deles mesmos um pro outro, como se com medo de estarem vulneráveis perto um do outro, mas ao mesmo tempo, por parte da Rain, ela desejando tanto essa vulnerabilidade, porque ela é uma garota tão carente de atenção, de amor, de carinho, porque essas são coisas que ela teve muito pouco na vida dela, sabe? Enquanto o Oak tá muito acostumado com atenção, com carinho, com essa bajulação, que ele é quase como se ele não quisesse isso, como se ele quisesse não ser protegido, mas proteger. Eles são esses dois lados de uma mesma moeda, né? Ele é o herdeiro do trono, ela é rainha de um trono que não existe mais. Ele é toda aquela questão do dia e da luz do sol, e ela é como se fosse a noite, a lua, a chuva. Eles têm essa coisa do yin e yang, né? De um completar o outro também. Eu fico falando e eu fico descobrindo as coisas, assim, cada vez mais. Quando eu paro pra pensar em tudo, cada vez mais as coisas vão se juntando na minha mente. Eu fico pensando como ela pode ser tão rainha. Ela é a rainha das fadas. E essa personagem, né, da Bogdana, que é a bruxa da tempestade, ela entra aí com um papel muito importante nesse livro, é uma personagem interessante também. Enfim, tem alguns paralelos entre momentos da infância do Oak e da Rain e de agora, né? A gente vê como que eles, de certa forma, sempre pensaram um no outro, sempre estiveram presentes no imaginário um do outro, né, de formas diferentes. E eu gosto muito de como a mente dela funciona, como ela tá tão ciente de tudo que tá acontecendo dentro dela, né? Ela pensa, meu Deus, como eu adoro ser enganada. Ela se conhece muito bem, que ela é uma criatura que teve que passar muito tempo com ela mesma, assim. A gente cria uma identificação muito grande com ela, a gente se sente muito do lado dela, sabe? A gente não duvida da protagonista. A gente não duvida dela nem por um segundo. Eu acho que é muito nesse sentido que a Holly Black puxou o nosso tapete no final de O Príncipe Cruel. A Jude, ela é uma personagem um pouco mais difícil, assim, de simpatizar do que a Rain, que já tem todo um background de ser uma vítima, né? E uma criança assustada e abusada. Não que a Jude não tenha sido, né? Mas a forma como elas lidaram com esses abusos, com essa infância e vida no Reino das Fadas foram formas diferentes, né? Quando a gente pega essa protagonista, ela tem uma questão de uma insegurança, né, muito grande. Ela não se valoriza, né? Ela não tem a questão central da Jude, que assim, eu ia falar que é ambição, mas essa protagonista, ela vai descobrindo muito devagar uma ambição de uma vontade de sobreviver pra talvez uma vontade de algo mais, né? De ter essa ambição, que é uma coisa muito forte na personagem da Jude. Mas enfim, eu tava querendo dizer é que é mais fácil simpatizar com ela do que com a Jude. Eu me pergunto o que a Holly Black vai trazer pra gente, o que essa personagem vai fazer. Porque tem alguns momentos que ela surpreende o leitor. Mas não é uma coisa calculada. É meio que por conta da natureza dela, né? De ser uma garota doce. Apesar de ter uns espinhos, né? Aí envolvidos. Eu fico me perguntando. Eu tentando antecipar os passos dessa mulher. Mas eu sei que eu não vou conseguir. Eu fico me perguntando se ela vai fazer alguma coisa parecida. No sentido de puxar o nosso tapete. É muito mais fácil ela fazer isso em relação ao Oak. Mas eu também acho que a partir desse momento vai ficando previsível que talvez ela utilize o Oak pra trazer um plot twist no final. Então eu fico me perguntando se ela vai fazer a gente confiar tanto nessa narradora pra alguma coisa acontecer. Eu tô no meio de um diálogo deles, gente, que simplesmente eles foram feitos um pro outro. E não sou eu quem faço as regras, entendeu? Não sou eu que decido essas coisas. Eu vou provavelmente ler mais um pouco antes de dormir. E amanhã... eu só quero que essa semana acabe, nossa senhora. Se eu for ter um tempo pra ler, vai ser só de noite. O meu corpo já começa a sentir tremeliques de vontade de assistir algum episódio de K-drama. E eu prometi pra mim mesma que eu só iria assistir o K-drama depois do final do semestre. Mas eu já tô vendo que eu vou ter que quebrar essa promessa. Se acontecer alguma coisa, eu grito, não muito alto, pra não acordar ninguém aqui. Gente, eu juro que os meus olhos estão assim, quase fechando sozinho, como vocês podem ver. Eu não quero parar de ler. Eu tô em 73%. Eu não quero parar de ler. Meu olho vai fechar sozinho.
Gente, tá tão bom isso aqui. Eu passo muito mal. Eu estou sentindo que está se criando um clima terrível. Nossa, mas vai dar tão errado. Nossa, nossa. Vai vendo, vai vendo. Nossa, vai ser uma bomba. Ela vai explodir uma bomba no meu colo aqui. E assim, ó. Eu tô sentindo. Eu consigo pressentir. Vou mostrar pra vocês o tanto de coisas que eu marquei até agora. Ixi, ixi, ixi. Olha, meus amores. Sabor, né? Diferenciado, né? Outra coisa, né? Parei em 80% do livro. Prestes a entrar no arco final, né? Eu não vou aguentar terminar esse livro hoje. Não tenho psicológico, não tenho energia, não tenho capacidade. Eu vou deixar pra terminar amanhã. E assim, vai dar tudo tão errado. Eu tenho certeza que vai assim, vai acontecer uma bosta e atrás da outra e vai dar tudo errado. E, gente, eu tô acabada. Eu tô acabada. Vamos lá. Vamos lá. Que amanhã é outro dia. Bom, galera, fiz as minhas obrigações de hoje. Assim, teria que fazer mais coisas? Teria. Mas agora eu preciso terminar esse livro, né? Prioridades. Estou aqui pronta para dar prosseguimento e chegar ao final dessa jornada. Se eu estou preparada? É claro que não. Eu não posso acreditar que isso aconteceu. Eu não posso. Véi, Holy Black. Não. 87% do livro. E uma merda dessa acontece. Assim, falar que eu não tava esperando pra vocês não tá mentindo. Simplesmente não reaja. Então falta praticamente 50 minutos de leitura pra acabar. Tudo dando muito errado, né? Como eu já sabia que aconteceria. Só que às vezes, quando a gente sente que as coisas vão dar errado, a gente não tá ligada na gravidade, do tamanho da bosta que tá por vir. Às vezes, a gente não tem criatividade o suficiente pra pensar nas maneiras mais tortuosas com as quais essa mulher vai acabar com a nossa vida. A Holy Black, ela me faz sentir burra, às vezes. Porque eu não imaginei por um segundo que isso poderia acontecer. Eu não estava pronta. Que faz tanto sentido, só que eu acho que a gente torce tanto para as coisas darem certo. E aí quando acontece uma bosta dessas, sabe? Depois de um livro inteiro de jogos, de mentiras e manipulação, a gente tem uma construção de uma confiança entre os protagonistas. Horrorosa. Só que bem quando a gente percebe que os dois confiam um no outro e estão se apoiando no outro, a gente vai pro arco final do livro. Meio que um enfrentamento, assim. Eles têm um plano que, pra falar a verdade, é um plano péssimo, terrível. A não ser que um deles tenha uma carta na manga, assim, que é a garota que não é, porque a gente tá vendo a narração dela, a gente tá vendo que não tem carta na manga nenhuma, não vai ter nada pra fazer. E fica muito claro que vai dar tudo errado, né? Que esse plano, que eles estão indo pra boca do monstro, tipo, que eles estão se atirando de cabeça no perigo, tão desesperados. Pra se enfiar numa situação dessa, você tem que estar desesperado. Isso causa desespero em você, Eu não sei o que vai ser de mim. Eu tenho vontade de fechar esse livro e nunca mais abrir. Mas agora eu já me comprometi, né? Eu sabia, né? Eu me enganei, ela me enganou. Eu fui enganada, desenganada. Eu achei que tava tudo bem, porque eu estava esperando ser enganada. E aí eu pensei, não vou ser, mas fui. Meu Deus! Ainda não descobri exatamente o que aconteceu aqui, tá? Mas eu já tive indícios de que, né, aconteceu. Então tô assim, tô lendo aqui, mas tô no momento de negação antecipada. Eu quero que uma coisa muito específica aconteça. E se não acontecer, talvez eu vou ficar um pouco decepcionada. Mas assim, eu gostaria que ela quebrasse tudo. Nossa, ela devia quebrar tudo. Nossa, eu quero que ela quebre, arrasa tudo. Nossa, é isso que eu quero. Nossa, como eu quero que ela despiroque 100% aqui nesse final. Como eu quero. Meu, como que eu não pensei nisso?
Ela não vai. Ela não vai fazer isso. Ela não vai. Ela não vai fazer isso. Meu Deus. Meu Deus. Como é que pode essa mulher? Ela entrega tudo. Ela entrega tanto. Meu Deus, ela entrega muito. Essa mulher é viciada em entregar. Como é que pode? Gente, eu tô passada. Gente, não. Esse final eu sabia. Quer dizer, eu não sabia. Mas eu sentia que alguma coisa nesse sentido ia acontecer. Vocês estão prova. Vocês estão prova. Meu Deus. Eu tô inteira arrepiada, eu estou alucinada, meu Deus! Meu Deus, eu tô me arrepiando inteira, tipo, termina um arrepio, começa o outro, termina um arrepio, começa o outro. Não pode ser que acabou! Gente... Bom, gente... Que era pra ser um momento de considerações finais que eu sempre faço no fim do vlog, vai ser um pedido de desculpas. Não foi isso, tá? Não foi isso. Por quê? Bom, porque eu já editei o vlog, então eu assisti ele umas 50 vezes aproximadamente, e devo dizer que, sim, ficou terrível, horroroso, mas é o que eu tenho pra entregar pra vocês, assim. E acreditem, poderia ser muito pior, mas eu editei ele muitas vezes, assim. Porque eu estou pedindo desculpa, porque realmente não ficou um vlog no nível que eu gostaria de entregar, mas foi isso que eu consegui fazer naquelas condições que eu tava, né? Que, como vocês perceberam, eu não tava nem física e nem mentalmente no meu melhor lugar. Mas, enfim, é isso que eu consegui entregar. Eu achei melhor postar do que simplesmente apagar ele e fingir que nunca aconteceu. Porque eu realmente gostei muito do livro. E acho que... Que é isso, porque eu quis, né? E não tem muitos outros motivos. Passando para a questão das considerações finais, geralmente eu faço aqui um belo catado sobre o que eu achei do livro. Trago todas as minhas opiniões... Aqui é a hora que eu palestro mesmo, né? Que eu faço quase como se fosse uma resenha crítica mesmo, né? Que na verdade é o que eu acabo fazendo. Mas eu não vou fazer isso nesse vlog. Primeiro porque ele já ficou gigante. Segundo porque eu fiz uma live com a Adriele, que eu vou pôr o link aqui, que a gente já fez isso, né? Por umas 2 horas, mais ou menos. Então se você quiser saber o que eu achei com mais detalhes, assista a live que eu fiz de discussão com a Adriele, que a gente faz uma parte com e sem spoilers, e a gente avisa certinho em que momento a gente vai começar a falar os spoilers. Então, sem problema nenhum, né? É isso aí mesmo. Mas, pra dar um fechamento aqui, como vocês puderam ver, eu gostei muito do livro. Achei ele um ótimo livro, considerando o universo da Rowling, os personagens que ela tinha, as possibilidades, tudo, etc. Dei 5 estrelas, favoritei, mas isso não é uma surpresa. Tô muito ansiosa pro próximo livro. Acho que eu falei isso várias vezes no vlog. Uma das razões pelo qual ele ficou tão irritantemente repetitivo. Mas é isso, vamos conversar sobre esse livro. Conte aqui embaixo nos comentários se você leu, se você gostou, se você quer ler, o que você achou do vlog. Espero que vocês tenham gostado muito. Não muito, assim, porque, né, não ficou tudo isso, mas que tenha pelo menos dado pra aproveitar alguma coisa, assim, do que eu falar. Muito obrigada por assistirem até o final, mesmo. Nossa, mesmo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.